Bem, vamos continuar nossa meditação no livro de Zacarias, capítulo 9. A gente vai ler do verso 9 até o verso 17. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, libertei os teus presos da cova sem água, por causa do sangue da tua aliança. Voltai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois curvarei Judá como um arco e usarei Efraim como seta. Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. O Senhor aparecerá por cima deles, e a sua flecha sairá como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá como redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras de atirar. Também beberão o sangue deles como vinho, e se encherão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor seu Deus os salvará como o rebanho do seu povo, porque serão como pedras de uma coroa, elevadas sobre a sua terra. Quanta bondade, quanta beleza! O trigo dará vigor aos jovens, e o vinho novo às moças. Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra. Senhor, e nós precisamos do Teu Santo Espírito nessa manhã para iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente, Senhor, nós precisamos Te ouvir. Nós precisamos sair daqui renovados, transformados, impactados pela Tua Palavra. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, a gente já tinha começado a estudar o capítulo 9, e a gente viu aqui que tinha algumas... A gente entra nessa nova fase dos oráculos do Senhor, nessa segunda parte do livro de Zacarias. E a gente vai ver que nessa segunda parte contém muitos oráculos, esses oráculos de juízo, mas também de salvação. E a tipologia com Jesus, que a gente tem visto desde o início, ela vai se intensificar ainda mais. Então a gente vai ver agora, desse capítulo 9 para frente, a pessoa de Jesus aparecendo de uma forma muito intensa no livro de Zacarias. E é interessante notar também que de todos os livros do Antigo Testamento, o livro de Zacarias é o mais citado na narrativa da paixão de Cristo nos Evangelhos. A gente vê que Jeremias e Isaías são muito citados pelos evangelistas, mas durante a paixão de Cristo, o livro de Zacarias é um dos mais citados. Então a gente vai perceber essa forte intensificação da obra de Jesus Cristo no livro de Zacarias. Ok? E a gente pode ver nesse primeiro verso 9 que a gente leu aí, que é exatamente o citado quando Jesus entra em Jerusalém, já inaugurando a última semana de Jesus, quando ele entra em Jerusalém montado num jumento. E os próprios evangelistas citam esse verso que a gente acabou de ler, que é o verso 9. O teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então a gente vê que o cumprimento dessa profecia ocorreu exatamente no chamado Domingo de Ramos, quando Jesus adentra Jerusalém, montado num jumentinho. Mas antes da gente focar um pouquinho mais ainda na questão do Domingo de Ramos, vamos entender como foi essa profecia para aquelas pessoas na época de Zacarias. Que a gente sempre tem visto isso, a gente vê sempre essa primeira perspectiva histórica de como aquelas pessoas da época de Zacarias receberam a profecia de Deus, mas a gente tem visto, então existe uma progressão que a gente vê em toda a profecia aqui de Zacarias. Primeiro, o seu momento histórico. Segundo, a relação dela com Jesus. Como que Jesus é apresentado nessas profecias. E em terceiro, como isso se relaciona com a igreja. Tá? E a gente vai ver como isso aqui
vai acontecer também da mesma maneira, nessas 3 instâncias, ok? A gente viu, já no capítulo 9, que existe uma força militar aqui acontecendo, de Deus conduzindo todas as coisas. A gente viu, entre o verso 1 e o verso 8, uma profecia que se cumpriu com toda a conquista de Alexandre o Grande naquela região. Lembra que a gente falou isso? Quando a gente estudou o capítulo 9, os primeiros versos, que exatamente é uma profecia exata de como Alexandre o Grande fez toda a trajetória da conquista de toda essa parte aqui da Judéia, de toda a Palestina. Agora que a gente entra a partir do verso 9, vai mudar um pouquinho o foco, mas ainda vai continuar mostrando essa ação soberana do Senhor, que a gente viu lá do início do capítulo 9. Só que agora parece que Deus muda um pouco os termos. Porque quando a gente vê aqui nesse início do capítulo 9, a gente vê uma força militar atuante muito forte. Quando a gente entra aqui agora olha o verso 10. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Então, o que Deus está falando aqui? Sobre um tempo onde não haverá mais guerra. Ele está falando sobre o fim da guerra. Então, bem diferente do início do capítulo 9. Só que se a gente pensar que, historicamente, a disputa pela terra acabou. Está até hoje. Então, a gente fala, mas peraí, como então? O que é isso que Deus está falando? A guerra continuou. Se a gente entender o período aqui, onde eles receberam essa palavra, eles estavam sob o domínio da Pérsia. A gente vê que 150 anos depois, Alexandre vai dominar aquela região, só que a Grécia passa a ser quem domina Israel, e anos depois, no ano 63, Roma domina aquela região e também domina sobre Israel. E Israel não se viu livre, e mesmo a gente tem agora, existe o Estado de Israel novamente, mas quem vê as notícias diariamente, percebe que continua uma disputa por terras ali. A guerra continua. Então, essa profecia aqui de Zacarias, ela é muito mais ampla e tem um sentido muito mais profundo e espiritual do que realmente acabar com uma guerra terrena. Tá? E é isso que a gente vai entender. É um cumprimento espiritual. A gente tem visto, e até ontem na nossa aula eu citei sobre isso, qual que era a expectativa dos judeus do Messias. Eles esperavam exatamente um rei político, um rei militar, um general forte que viesse e acabasse com o domínio da Pérsia, posterior da Grécia, depois de Roma, de quem quer que seja, e fizesse de Israel uma nação poderosa, com um exército poderoso, que ia ser totalmente independente, econômica, política e militarmente. Mas Jesus vem, e Jesus não é nada disso que eles esperavam. O problema não estava nas profecias, o problema estava na interpretação que as pessoas tinham e da expectativa que elas criaram em cima das profecias de Deus. Então é isso que a gente precisa entender, que essas profecias aqui não estão relacionadas com poderes terrenos, mas sim com poderes espirituais. Ok? E a gente vê aí, eis aí um rei que é justo e salvador. É o que o verso 9 nos anuncia. O teu rei vem a ti. E é importante a gente entender uma outra perspectiva histórica aqui. Israel não tinha rei nessa época. Israel estava sob domínio da Pérsia. A gente já viu no início do livro de Zacarias que aparece a figura de Zorobabel, que era um descendente de Davi, mas ele não era rei, ele era um governador, e que a gente viu que já nos últimos capítulos que a gente estudou aqui de Zacarias, e daqui em diante, Zorobabel nem aparece mais na história. Ou seja, ele ficou totalmente nublado, porque ele não tinha poder algum. Ele era um líder até ali, mas quem dominava mesmo? A Pérsia, e depois a Grécia, já depois da morte de Zorobabel. E Israel não teve mais um rei, desde então. Nunca mais Israel teve um rei político na história de Israel. Depois desse período, depois do exílio, acabou. E como então vem uma profecia? O teu rei vem a ti. Então percebe o porquê que eles esperavam um rei político? Porque a profecia falava de um rei.
Só que o rei que Deus está falando aqui não é um rei político nem militar, mas é um rei espiritual, e é Jesus Cristo. E a gente vê a diferença, né? Ele vem humilde e vem montado no jumento. Então ele vem em humildade, ele vem em aflição, e é isso que a gente vê em Jesus. Tá? Essa profecia, então, ela tem uma intenção de introduzir um outro reino. Não o reino terreno, mas o reino espiritual. E a gente vê como que Jesus foi chamado, lá até na profecia de Isaías, príncipe da paz. Não um príncipe de guerra, não um rei que vem estabelecer um momento de guerra, um momento de conflito, e vem dominar de uma forma como a gente pensa sempre numa vitória, mas ele vem num caminho totalmente inverso. Nós temos um rei que vem humilde, vem fraco, aparentemente fraco, vem em aflição, montado no jumentinho, sem beleza alguma, sem poder e influência terrena alguma. Esse é o nosso rei. E a única pessoa que se enquadra nessa história é só Jesus. Nenhum outro rei da história poderia se encaixar. Nenhum outro homem na história da humanidade poderia se encaixar nesse perfil traçado nessa profecia de Zacarias. Vamos entender a primeira coisa que fala aí. A gente vai entender algumas partes. Primeira coisa, Jesus é justo, que é o que o texto fala aí. Ele é justo e traz salvação. E a gente tem que entender o que é essa justiça. Quando a gente pensa aqui, um rei justo, a gente pode pensar, então esse rei ele vai vir com um reino, com um reinado de justiça. Um rei que vai reger o reino com justiça. Mas o termo aqui não é que ele iria conduzir o reinado com justiça, mas que ele é justo. E aí a gente pode lembrar, né, de alguns textos, por exemplo, que está em Isaías 42:1, que fala: aqui está o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações, porque ele é justo. Então não é um rei que rege com justiça, mas um rei que é justo. Isso faz uma grande diferença. Não está baseado nas ações de justiça de alguém, mas no ser de Jesus. Jesus é justo. Ele não simplesmente teve ações de justiça. E aquele que é justo, é óbvio que todas as suas ações também serão de justiça. Todos os seus caminhos serão de justiça. Por isso que Jesus andou nessa terra em justiça. Jesus não cometeu pecado algum. Ele foi santo do início ao fim, até a sua morte, porque ele era justo. Amém? E quando se fala dessa justiça, a teologia trata como um termo como sendo a obediência ativa de Jesus. Tá? Jesus, por que isso? Porque Jesus nasceu sob a lei, certo? Jesus era um judeu. Isso é muito importante de entender todas essas coisas. O porquê que Jesus tinha que ser judeu, porque a lei foi dada para quem? Para os judeus. E Jesus precisava vir debaixo da lei. Então Jesus nasce sob a lei, ele vive debaixo da lei e ele cumpre toda a lei. Em momento algum a gente vê Jesus descartando a lei, considerando a lei algo inútil. Muito pelo contrário. O que Jesus fala? Eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Eu vim cumprir a lei. Isso é muito importante, porque existe até um próprio entendimento do Novo Testamento, quando diz que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E fala, não, a lei não interessa para a gente. Se interessou para Jesus, interessa para a gente. Jesus estava sob a lei. A questão é que nós não temos a capacidade de sermos justos, cumprindo a lei. Só Jesus. E ele cumpriu a lei por nossa causa, para nos fazer justos com ele. Amém? Isso é importante da gente entender. E Paulo escreveu lá em Romanos: não há justo, nenhum sequer. Então, quando está falando de um rei justo,
não poderia ser outra pessoa a não ser o próprio Jesus Cristo, porque a própria palavra de Deus afirma que não há um justo sequer, só Jesus. Amém? Porque ele era o verdadeiro Deus. Tá? Então, Jesus era justo, veio em justiça e cumpriu toda a justiça para que todos aqueles que crescem nele alcançassem justiça também, recebessem justiça provinda do próprio Senhor. Amém? Mas ele continua aí falando, além dele ser justo, ele é humilde. Tá? E essa é uma outra coisa importante da gente entender. Humilde montado num jumento. E a gente pode pensar, realmente um negócio diferente. Né? Alguém já viu um rei montado num jumento? Isso a gente precisa entender que isso não era uma novidade. Tá? Quando Jesus aparece montado num jumento, ninguém achou uma coisa totalmente fora de cogitação. Todos os reis de Israel, quando eles entravam em Jerusalém coroados, eles entravam montados num jumento, nunca num cavalo. Isso é da história de Israel. Por quê? A gente tem que entender algumas coisas bem interessantes com relação a isso. Porque Deus já dava instruções de como deveria ser os reis de Israel. Os reis de Israel não poderiam ser soberbos, orgulhosos. Eles deveriam reinar debaixo do comando do Senhor. Eles não eram autônomos. A gente percebe muito isso. E por que Davi é tão simbólico como o grande rei de Israel? Porque o que Deus fala a respeito de Davi? Encontrei um homem segundo o meu coração. Então, um homem que não acha que é autônomo, diferente de Saul. Qual foi o grande problema de Saul, que logo depois de alguns dias após ele 7 dias depois de ele ser ungido rei, ele perde a continuidade do seu reino. Por quê? Porque ele não ouviu Deus, ele não obedeceu a Deus, ele achou que ele era autônomo, que ele, como rei agora, ele podia tomar suas próprias decisões. E não era esse tipo de rei que Deus planejou para o seu povo. Ele planejou um rei que não se considerava autônomo, mas que cumpria a vontade de Deus. O que a gente vê em Jesus? Ele cumpriu a vontade de Deus do início ao fim. Jesus disse, eu não faço nada por mim mesmo, só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Jesus era Deus, e nem por isso é o que a gente vê em Filipenses. Ele não achou que o fato de ser a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, se colocou como servo, se colocou como aquele que obedece. Jesus não precisava, porque ele era Deus, mas ele cumpriu a vontade de Deus de um rei humilde. Ele precisava ser esse rei. Nós precisávamos de um rei humilde, que cumprisse toda a justiça de Deus. Amém? Então, quando um rei messiânico que toma posse, aquele que é justo e traz salvação, ele não tem a ver com um poder terreno. Porque o que o cavalo simboliza? O cavalo significa poder. Quando os exércitos, nessa época, eles eram medidos pelo número de homens e pelo número de cavalos. Quanto mais cavalos um exército tinha, significa que ele teria maior poder militar. Então era um exército mais poderoso. E todos os reis, se você assistir qualquer filme de batalha medieval, o rei está como? Sempre montado num cavalo. Ele está à frente do exército, num belo traje, numa bela armadura, montado num belo cavalo. Geralmente o maior cavalo de toda a cavalaria do exército pertence a quem? Ao rei. E a gente vai ver algumas coisas muito interessantes aqui a respeito de Jesus. Então, primeiro, o Filho do Homem, diferente de qualquer rei, porque a gente não vive mais um período de monarquia, mas a gente conhece a história, a gente assiste muitos filmes. E como que era a vida na corte? Tudo girava em torno do rei.
Era tudo da vontade do rei. A gente vê na história reis muito excêntricos, que gostavam das coisas. Ninguém podia usar a roupa da cor do rei. Vocês lembram disso? Na história? Então, a cor da roupa do rei, ninguém mais na corte podia usar aquele tecido, porque pertencia só ao rei. Né? O rei tinha certos caprichos. Por que não? Porque eu sou o rei. Então eu quero que seja assim. Eu quero essa comida, eu quero que se dance assim, eu quero que se use essa roupa, eu quero que toque essa música, porque ele era o rei. E a gente vê Jesus, um rei ao contrário. Jesus fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Alguém aqui já ouviu de um rei servindo? Algum rei que, num banquete que ele resolve dar, não, espera aí que eu que vou servir as taças. Não. Ou um rei que, não, eu convidei para vocês para um banquete, deixa eu lavar o pé de vocês antes. Não existe rei na história que fez isso. Só um rei fez isso. Jesus Cristo. Porque ele é um rei totalmente ao contrário da expectativa terrena. Totalmente ao contrário da expectativa humana de poder e de força. Ele sabe que não é a força humana que faz qualquer diferença no que ele veio fazer. Nós não precisávamos de um rei todo-poderoso de maneira terrena, um rei que viesse com poder militar. Isso não ia mudar a nossa situação. Nós precisávamos de um rei que viesse cumprir toda a justiça de Deus. Amém? Então, enquanto todos os reis governam para sua glória própria, Jesus governou para a glória do Pai. E para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então Jesus, em vez de vir como rei para si mesmo, ele vem em primeiro lugar para glorificar ao Pai. E em segundo lugar, para nos redimir dos nossos pecados. Então Jesus tinha duas intenções claras ao vir à terra: glorificar o Pai e resgatar um povo para si. E onde estava o pensamento nele mesmo? Não estava. Ele veio agradar o Pai e resgatar um povo para si. Amém? E é muito interessante a gente entender essa questão de Jesus vir montado num jumento e como o povo entendeu isso. Porque o que está escrito lá? Se a gente lê em Lucas 19, você não precisa abrir, mas quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, o que o povo exclama? Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então, aquele povo que mesmo que a gente vê que alguns dias depois grita, crucifica-o, naquele momento eles entenderam. Porque quem entrava em Jerusalém montado num jumento? Um rei. E eles olharam Jesus entrando daquela maneira e falaram, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eles entenderam. E é sempre uma coisa muito interessante nesse episódio da entrada de Jesus, porque os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles saem do templo naquele momento por causa da gritaria que estava do lado de fora e mandam eles ficar quietos. Por quê? Vocês lembram disso? Dá para parar com o barulho, porque a gente está aqui orando para a vinda do Messias. O Messias estava entrando. As pessoas estavam celebrando a entrada do Messias. Eles fica quieto, porque a gente está esperando o Messias chegar. A gente está ali fazendo preces solenes para que Deus envie o seu Messias. E o Messias estava entrando, estava ali do lado deles. E eles não o reconheceram. Como João diz, e eles não o receberam. E por quê? Porque a expectativa estava toda errada. E nós corremos o risco de ter uma expectativa errada também no nosso rei. De ter um rei que vai resolver os nossos problemas terrenos. De que vai resolver a nossa situação momentânea. Ele resolve? A gente ouviu testemunhos hoje aqui de que ele resolve. Mas o foco principal, o plano último do Senhor, não é aqui nessa terra. Não é nesse momento em que a gente vive, mas é a nossa salvação eterna. Deus é muito mais, Ele se preocupa com detalhes da nossa vida, mas Ele se preocupa muito mais com a nossa salvação eterna. Ele quer nos livrar da ira eterna. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para resolver os nossos pequenos problemas. Isso Ele poderia fazer sem a vinda de Cristo. Mas Cristo veio para resolver um problema que ninguém podia resolver. Só Ele. Amém? Então, nosso próximo ponto aqui é a salvação do rei. Quando a gente fala a respeito de um Salvador, a gente
frequentemente a gente distingue entre a pessoa de Jesus e a sua obra. Jesus é o Salvador, e Jesus efetuou uma obra de salvação. Só que, como a gente tem visto aqui, a questão da própria justiça de Deus, de ser Jesus o Rei justo, ele era justo e fez obras de justiça. Da mesma maneira, ele é o Salvador e fez obras de salvação, ok? E Jesus é o Salvador, mas não tem como a gente separar a obra de Cristo da pessoa de Cristo. Não tem como a gente dissociar, falar, não, Jesus é meu Salvador, mas tanto faz o que ele fez. Não tem como a gente separar essas duas coisas, porque a obra da salvação, a gente declarar Jesus é o meu Rei Salvador, está totalmente atrelada à obra da cruz do Calvário. Por isso que, como eu já tenho falado isso várias vezes, não podemos nunca deixar a obra da cruz de lado. Nós não podemos falar sobre Jesus sem falar da obra de salvação dele. Não tem como você pregar Jesus se não for pregar Jesus crucificado e ressurreto. Não é isso que Paulo fala? O que nós pregamos para vocês? Só tivemos uma pregação: Cristo crucificado e ressurreto. E não existe outra pregação a respeito de Jesus eficaz. E eu tenho falado isso muitas vezes e vou continuar falando, porque a gente não pode perder esse ponto. Como a pregação hoje do Evangelho já não é mais o Evangelho. Se prega um Jesus bonitinho, um Jesus bonzinho, um Jesus tolerante, mas não prega um Jesus que morreu na cruz por causa de pecadores. Como eu falei já sobre pastores e líderes que têm falado que a mensagem da cruz é muito feia. Vamos pregar algo mais motivador. A cruz não traz motivação para a gente. Vamos pregar sobre as coisas boas que Deus faz. Que é algo melhor do que a cruz? A cruz é feia, a cruz é sangrenta, a cruz é cruel, mas foi ela que alcançou a nossa salvação. Sem cruz não tem salvação. E ele enviou Jesus para morrer na cruz. Jesus disse, foi para isso que eu vim. Os discípulos quiseram impedir Jesus de ir para a cruz. Não, não vai para lá não. Ele falou, mas para isso que eu vim. Se eu não vier, não existe salvação. Amém? Eu sempre lembro de algo que eu li do Carson, eu acho muito interessante, que ele fala sobre algumas ironias da cruz. Quando Jesus estava lá crucificado, gritaram várias coisas para ele. E uma das coisas que gritaram foi, salva a todos, mas não pode salvar a si mesmo. Lembra disso? E é uma grande ironia da cruz, porque é exatamente uma verdade. Jesus tinha todo o poder para descer daquela cruz? Se ele fizesse isso, o que acontecia? Não salvava ninguém. Ele salvava a si mesmo e não salvava mais ninguém. Mas quando aquelas pessoas gritaram, salva a todos, mas não salva a si mesmo. Exato. Porque tinha que ser assim. Se Jesus se salvasse, nós não estaríamos aqui. Mas ele decidiu ficar ali. E aí nós estamos aqui. Então, louvado seja o nosso Rei Salvador. E uma coisa que ele fala aí nessa salvação, porque pensando dentro de uma perspectiva e expectativa dos judeus, quando se fala, vem aí um rei justo e traz salvação. Opa, vai nos livrar aqui do Império Persa. Vai trazer salvação desse reinado que nos oprime. A salvação, a expectativa de salvação que essas pessoas tinham, era exatamente uma salvação terrena. Só que aí, o texto continua falando, vou pôr fim ao arco, vou pôr fim aos carros, vou quebrar o arco de guerra. Ele vai trazer? Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá. É o que o nosso verso 10 diz aqui. E aí, isso faz um contraponto. Espera aí, como então? Vai vir um rei, que é justo e vai trazer salvação, sem guerra? Como? Diante de uma expectativa terrena, não faz sentido. Porque nessa época a diplomacia não existia. E até hoje também não funciona. Concordam? Se diplomacia funcionasse, a gente não tinha mais guerras. Eles tentam. A gente vê aí a ONU, um monte de movimentos que não resolve. Por quê? Porque a gente viu ontem, os desígnios do coração do homem são maus. Então, não adianta
conversar, não adianta negociar. Precisa de uma intervenção. E foi isso que Jesus veio fazer. Mas ele não veio fazer uma intervenção militar. E aqui tem uma coisa muito interessante, quando ele fala que eu vou colocar fim aos carros de Efraim e aos cavalos de Jerusalém. Quando a gente volta isso lá para o capítulo 1. O que a gente estudou no capítulo 1? Deus falando o quê? Como começa Zacarias? Voltai-vos a mim e eu me voltarei a vós. Então, como que Deus está fazendo convite ao seu povo? Vocês querem salvação? Vocês querem libertação? Vocês querem experimentar total liberdade? Volte a mim e eu vou me voltar a vós. Então, aqui a gente vê que faz uma conexão com tudo que a gente tem estudado de Zacarias, sempre dessa volta ao Senhor em fé, e ele falando, olha para mim, coloca a sua expectativa em mim, não no rei terreno. Esquece os reis terrenos, eles não podem resolver o seu problema. Olha para mim, a salvação vai vir através de mim. E a gente precisa entender um pouco mais, para a gente entender um pouco mais esse oráculo, sobre essa questão dos carros e cavalos. Eu já falei que os reis de Israel não vinham montados em cavalos, lembra? Só que existe mais um ponto. Deuteronômio 17:16 fala que Israel não deveria ter cavalos. Isso é muito interessante. Se todo o reino era medido pela força dos seus cavalos, e Deus dá uma regra para Israel de que Israel não acumulasse cavalos. Por que isso? Porque exatamente Deus queria que o povo nunca confiasse na sua própria força. Que um rei de Israel nunca confiasse no seu poder militar. Então pensa, o exército de Israel não tinha carros e cavalos. Ao contrário de todos os reinos à sua volta. O exército de Israel era proibido de ter carros e cavalos. E aqui fala, né, eu darei fim. Então não vai ter mesmo. Se vocês estão esperando que agora eu vou mudar de opinião, eu vou vir com carros e cavalos, porque o Império Persa tinha muitos cavalos. Quando Alexandre o Grande chegou, com muitos cavalos. Como que um exército vai ir contra eles? Pois é, essa é a grande questão. Deus está falando, eu não vou vir com cavalo mesmo. Vai vir montado num jumentinho, humilde, mas ele vai trazer salvação. Olha o que Deus fala também em Deuteronômio, só que no capítulo 20, do verso 1 ao 4. Falando exatamente sobre a batalha dos reis. Quando saíres para a batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e povo mais numeroso que tu, não tenha medo deles, pois o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito, está contigo. Quando estiveres para entrar na batalha, o sacerdote se aproximará e falará ao povo, ouvi, ó Israel, estais hoje para entrar na batalha contra os vossos inimigos. Não se desencorajem o vosso coração, não tenhas medo nem tremais, nem vos aterrorizeis diante dele. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco batalhar por vós, contra vossos inimigos, para vos salvar. O que Deus sempre ensinou ao seu povo? Nunca confie no exército. É dia de batalha? Vocês vão para a batalha sem carro, sem cavalo. E não fica com medo, porque quem batalha por vocês? Deus. Então, quando o povo ia sair para a batalha, o sacerdote tinha a incumbência de entrar, sair na frente. E é muito interessante isso, que não era o rei. Não era o rei que ia sair na frente do exército e falar, que como a gente vê nos filmes. Quem que motiva o exército? O rei. Né? A gente vê muito isso no filme, o rei fica passeando com o cavalo em frente ao exército. Não, porque nós vamos lá, nós somos mais fortes, nós somos motivados. E o rei fica dando aquela injeção de ânimo no exército. Como que Deus instrui o dia da batalha? Não, o rei fica quietinho lá, sai o sacerdote, que é exatamente um líder religioso, não é militar. E aquele trabalha no templo, né? Na época aqui do Deuteronômio, no tabernáculo. Ele sai à frente e fala, vocês estão indo para a batalha? Vocês estão vendo carros e cavalos do seu inimigo, a gente não tem? Não se preocupa não, porque quem batalha por nós é o próprio Deus. E Ele vos trará a salvação. E é isso que a mensagem vem sendo carregada desde Deuteronômio até chegar nesse momento. O povo de Israel passou por tanta coisa, e a gente vê
a dificuldade deles aprenderem a confiar na salvação do Senhor. E o tempo passa, estamos nós aqui, Cristo veio, morreu na cruz, e como nós temos dificuldade de crer totalmente na salvação de Cristo, e nós esperamos mais coisas e queremos fazer coisas para alcançar a salvação. Mas a salvação vem totalmente do nosso Deus. Amém? Portanto, a mensagem aqui do verso 10 é que o Senhor vai eliminar todas as fontes terrenas de poder e de força, e vai levar o seu povo a confiar somente nele. Amém? Então, esse é o primeiro passo do domínio do nosso rei. É levar o povo de Deus e salvar o povo de Deus por meio da fé. Porque que é isso que a gente lê em Deuteronômio, se não fé? Eles não viam poder, não era algo que eles viam. A gente não tem essa noção, né, porque a gente vive em épocas tão diferentes. Mas pensa num exército. Israel nunca foi uma nação grande. Se a gente pensar territorialmente, Israel era uma parcelinha dentro de toda a Palestina. Então, o povo de Israel nunca foi mais numeroso do que as nações ao seu redor. Então, quando saía para a batalha, Israel sempre tinha um número menor de soldados, não tinha carro, não tinha cavalos, não tinha armas militares sofisticadas para a época, como as outras nações tinham. Então, eles saíam para a batalha, olhavam ao seu redor, e se eles se guiassem por vistas, o que ia acontecer? Vamos sair correndo. E por isso a mensagem de Deus: não olhe para o que está à sua volta, olhe para mim. E a gente volta na mensagem do capítulo 1. Voltai-vos a mim, e eu salvo vocês. Tá? Então, essa é a grande questão. Sempre, você percebe que a fé não é algo do Novo Testamento. A fé é o plano de Deus desde o início. Confie em mim, deposite a sua expectativa e esperança em mim, e eu trago salvação. Se você olhar para você, se você olhar para a sua força e confiar, você vai perder. Você vai se dar mal, você vai experimentar a morte. Mas se olhar para mim, depositar sua confiança em mim e naquilo que eu faço, você vai experimentar a salvação. Então, desde o início, a mensagem de Deus para o seu povo é a fé. Então, a fé não é algo que surgiu só no Novo Testamento, foi Paulo que surgiu com a ideia de fé. Deus vem falando de fé desde o início. Amém? Agora, outra coisa que é interessante aqui, que a gente vai ver, no verso 11, ele fala: quanto a ti, libertarei os teus presos da cova sem água. Interessante esse termo, cova sem água. Poço seco. Isso a gente pode pensar, claro, uma metáfora de como aquele povo estava vivendo naquele período. É como eles se sentiam num poço sem água, ali, fechado, sem ter saída. Era como eles se sentiam oprimidos pelo reinado persa. Mas é interessante a escolha de Deus de usar cova sem água. Vocês lembram de algum episódio em alguém que ficou numa cova sem água? José. José foi lançado pelos seus irmãos numa cova sem água. Então, tem uma semelhança ali. E José foi o meio pelo qual Deus trouxe salvação para todo o povo de Israel posteriormente. Porque ele foi levado como governador do Egito. A gente conhece toda a história. Então, Deus está mostrando o quê? Que ele tira alguém da cova sem água, do poço seco, e leva para uma outra posição, porque ele é poderoso para fazer isso. E é isso que ele está mostrando para o povo. Ó. Quando ele fala isso, e a gente sabe que o povo de Israel tinha José e a história toda de José muito acentuada na sua mente. Então isso deve ter ressaltado na mente deles também. Mas o mais interessante é o porquê que Deus vai fazer isso. Deus não fala: eu vou libertar os teus presos da cova sem água, porque vocês são bonitinhos, porque vocês merecem. É isso que está escrito no texto? Porque vocês são tão legais. Por que Deus fala isso?
por causa do sangue da tua aliança. Eu fiz uma aliança, então eu vou fazer. Não importa se vocês cumpriram o que eu falei para vocês cumprirem. Não importa se vocês depositaram toda a sua confiança em mim. A questão é, eu vou fazer. Porque eu fiz uma aliança, e se eu falei que vou fazer, eu vou. Esse é o nosso Deus. É um Deus de aliança. É um Deus que quando promete, cumpre. E é isso que ele está falando para o povo. Então confie em mim, porque eu sou um Deus que restaura as pessoas por causa da minha própria palavra. Isso faz toda uma diferença também para a gente. Porque se a gente olhar para nós, a gente vai se ver totalmente indigno de receber qualquer coisa da parte do Senhor. É ou não é? Ou alguém acha que, não, eu mereço. Alguém tem essa ousadia de falar, eu sou legal, eu mereço. Não. Mas por que a gente pode descansar que mesmo sem merecer, a gente recebe do Senhor? Porque Ele prometeu. Ele fez uma aliança com a gente. E toda semana aqui, todo mês, na verdade, a gente celebra o sangue da nova aliança. Lembrando, isso faz, não é para lembrar Deus, é para lembrar a gente. Deus não precisa de uma lembrança de que Ele fez uma aliança com a gente. Nós precisamos lembrar de que Ele fez uma aliança com a gente. E a gente descansar nessa aliança, confiar nessa aliança, confiar que o Senhor cumpre o que promete. Amém? Agora, dos versos 13 ao 15, ele vai falar de algumas outras coisas bem interessantes aí. Ele vai falar de batalha. Interessante porque primeiro Deus fala que vai tirar o arco de guerra, vai trazer paz. Mas aí a partir do verso 13, ele fala, curvarei Judá como um arco, usarei Efraim como seta. Isso aqui é muito interessante também, se a gente lembrar nessa época, porque Efraim se refere ao reino do norte e Judá ao reino do sul. Lembra da separação que houve? Alguns anos após a morte de Davi, houve um rompimento ali e nunca mais eles voltaram a ser uma única nação. E o que Deus está falando aqui? Que Ele olha o povo de Israel ainda como uma nação. E Ele fala que Ele vai curvar Judá como um arco e usar Efraim como a flecha. Ou seja, uma única arma de guerra. Ele vai usar o povo dele como uma única arma de guerra. E convocarei teus filhos a Sião contra os teus filhos, ó Grécia. E farei de ti uma espada de um valente, ó Sião. Aqui é uma outra profecia que se cumpriu alguns anos mais tarde, a gente vai ver isso. Quando a gente viu, na outra semana, estudando sobre os primeiros versos, sobre a expedição toda de Alexandre, a gente viu que Deus falou que ia trazer esse juízo e usar esse exército poderoso para tirar o poderio da Pérsia, mas que o povo de Israel poderia ficar tranquilo, porque Ele os protegeria. E aí a gente falou daquela possível episódio de Alexandre chegando em Jerusalém e encontrando o sumo sacerdote ali e se prostrando diante do sumo sacerdote por causa de uma visão que ele tinha tido. Lembra disso? E ele não fez nada contra Jerusalém. Ele não atacou ninguém, não matou ninguém. O povo de Deus, o povo de Israel de Jerusalém, ele foi protegido. Mas por que então agora Deus vai convocar os filhos de Sião contra os filhos da Grécia? Então a gente tem que entender, a profecia de Alexandre se deu 150 anos depois após isso. Depois de Alexandre ter dominado, lógico que ele morreu. Passaram-se alguns anos, ele morreu. O reino foi dividido. Depois da morte dele, o reino da Grécia foi dividido em 4 partes. E aí um general dele, chamado Seleucida, ficou com a parte que envolvia toda a Palestina. Um descendente dele foi Antíoco Epifânio. Ele dominou aquela região. E ele queria estabelecer muito mais forte a cultura grega em toda a região onde ele governava. E a gente sabe que a cultura grega é muito pagã. Deuses e mais deuses. E ele quis estabelecer realmente o culto pagão em toda aquela região. Os judeus nunca aceitaram. Então nós temos aqui, é até muito interessante, porque pós-exílio, nós temos um forte movimento religioso dentro de Jerusalém, para Deus.
Tá? Isso é muito interessante, como parece que o povo entendeu, de alguma maneira, esse relacionamento com Deus. E aí, Antíoco não gostou da rejeição dos judeus contra os seus deuses. E ele falou, quer saber então? Então eu vou causar. Ele invadiu Jerusalém, invadiu o templo, derrubou as coisas do templo, destruiu ali a candelabro, tirou as coisas do templo, e para piorar a situação, ele sacrificou um porco no altar do Senhor. O que era uma abominação. Inclusive Daniel vai falar sobre a abominação no templo, e todos os comentaristas relacionam exatamente a profecia de Daniel com esse episódio de Antíoco Epifânio, quando ele mata, sacrifica um porco no altar. E diante disso, se levanta um cara chamado Judas Macabeus, que ele fala, peraí, isso está tudo errado, a gente não pode deixar isso acontecer. Ele está profanando o templo do Senhor. E Judas Macabeus reúne ali uma galera e luta contra Epifânio e expulsa os gregos de Jerusalém. E volta à normalidade de Jerusalém. Então a gente vai ver que mais uma profecia perfeita se cumpre aqui de Zacarias. Aí muito mais anos, se foi 150, possivelmente isso se deu... ele dominou a Palestina. Alexandre morreu em 323 a.C. E Antíoco dominou a Palestina entre 175 e 163 a.C. Ou seja, se passaram mais aí quase 150 anos de novo, depois da morte de Alexandre. Então, essa profecia aqui foi ser cumprida 300 anos depois. Mas Deus, quando fala que vai fazer, faz. Isso é maravilhoso, né? Hoje a gente pode ler a história e glorificar a Deus, porque olha como Deus cumpre o que promete. Mas aquele povo precisava crer. Da mesma maneira que nós precisamos crer naquilo que o Senhor nos fala. Amém? Vamos para a terceira fase aí do reinado de Deus, que está no verso 16 e 17. Naquele dia o Senhor, seu Deus, o salvará como o rebanho do seu povo, porque serão como as pedras de uma coroa elevada sobre a sua terra. Quanto à bondade, quanto à beleza, o trigo dará vigor aos jovens e o vinho novo às moças. A salvação de Deus, então, aqui mostra que ela é muito abrangente. Tá? Deus vai usar alguns termos aqui. Primeiro, ele vai falar de rebanho. Então ele mostra como já era algo notório em todo o Antigo Testamento. A gente percebe nos Salmos muito a presença dessa figura da ovelha e do pastor, do rebanho e do pastor cuidando do seu rebanho. E aqui mais uma vez Deus vai trazer essa figura, que o povo dele é um rebanho que é indefeso, porque essa é a grande questão da ovelha. A ovelha é totalmente indefesa. A ovelha não é um bicho que sabe se defender. Ela precisa de um pastor cuidando. A ovelha é muito interessante, eu ouvi um pastor falando isso. Quando Deus chama a gente de ovelha, Ele não está elogiando a gente, não. Ele está chamando a gente de fraco, indefeso, teimoso, que não sabe para onde vai, que se perde facilmente. Isso é ovelha. Então é disso que Deus está falando. Isso é o que vocês são. Fracos, indefesos, perdidos, teimosos, se perde facilmente, não sabe voltar para o caminho. Saiu do aprisco, já era, não consegue mais saber o caminho. É burrinho, né? Tá, então, é disso que Deus está falando. E ele fala, mas eu sou o pastor. Porque a ovelha precisa do pastor. Ela não consegue se virar sozinha. E é isso que Deus está falando. Mas não se preocupa, vocês são meu rebanho. E eu sou o bom pastor. E seu Deus o salvará como o rebanho do seu povo. Porque serão, como serão pedras de uma coroa. Aí ele muda a metáfora. Pedras de coroa já é bem diferente de ovelha. O que são pedras de uma coroa? Está falando aqui de um rei. Um rei coroado. E que o seu povo, então, são as pedras que embelezam o seu reinado. É isso que Deus fala da gente. Isso é que Deus veio fazer. Jesus veio na cruz para quê? Para colocar a gente na sua coroa.
para reunir o seu rebanho e fazer de nós pedras preciosas para o seu reinado. Então ele pega, é interessante como ele junta as duas metáforas. Ovelha, bichinho indefeso, não sabe o que fazer, mas ao mesmo tempo, vocês são as pedras que abrilhantam o reinado que ele veio estabelecer. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez, ele decidiu. E ele fala aqui, como pedras de uma coroa elevada sobre sua terra. Então, coisas que aparecem, Deus quis nos colocar em evidência por causa do nome dele. Amém? Quando ele fala aqui, então, ele vai nos tornar formosos, as pedras, são coisas bonitas, e prósperos, como a gente vê aqui, o trigo dará vigor aos jovens, o vinho novo às moças, Deus trazendo prosperidade para o seu povo, fortalecimento, vigor aos jovens, e vinho novo às moças, sempre a gente vê o vinho, sempre tem essa simbologia de alegria. Então Deus trazendo renovo, Deus trazendo provisão, Deus trazendo força e Deus trazendo alegria para o seu povo. Amém? E em última instância, tudo por causa do seu próprio nome. O fato de nos colocar como pedras na sua coroa, significa que nós somos enfeites do reino de Deus. Quem é o rei? Ele. De quem é o reino? Dele. Nós somos as pedras que embelezam o reinado dele. Então, Jesus veio por nossa causa, para nos salvar, para resgatar um povo para si, mas em última instância, sempre para a glória do seu nome. Deus é glorificado ao nos fazer seu povo. Amém? Vamos entrar numa outra parte, então, que é o cumprimento espiritual em Cristo. A gente viu aqui de uma forma mais abrangente. Agora vamos focar um pouquinho mais na obra de Cristo mesmo. A gente viu que várias profecias aqui tiveram seu cumprimento terreno e real ali. Mas a gente viu que a questão toda aqui é muito mais profunda. Como, então, vamos voltar aqui, fazendo de uma forma mais ampla, lembra aquela do Zoom? Vamos distanciar um pouco o Zoom aqui e ver esse texto de uma forma mais panorâmica. Como que um rei pode vir com força e poder, montado num jumento, sem pompa alguma, vir em humildade e fraqueza e conseguir o tipo de triunfo que está relacionado aqui até o verso 17? É um contraponto. E essa é a grande questão da obra de Cristo. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é sobre de quem se trata os reinos. A gente está falando aqui desde o início que o foco principal da profecia de Zacarias não é um reino terreno. Logo, quem são os inimigos? É a Pérsia? É a Grécia? É Roma? Não, são reinos espirituais. O real inimigo nosso, quem é o nosso maior inimigo? O pecado. E Satanás com tudo que ele representa. Satanás representa o pecado. Satanás, ele é o tentador. Ele é o acusador. É aquele que vem. Qual é o objetivo de Satanás? Levar a gente ao pecado. Lá no Éden, o que ele foi fazer? Conduzir ao pecado. Então, o nosso maior inimigo é o pecado. A gente estudou aqui no próprio Zacarias que o pecado é o mal dos males. É a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. A gente estudou, no nosso estudo aí, a queda. O que o pecado fez com o homem? Acabou com o homem. Então, qual que é o nosso maior inimigo? O pecado. Então, Deus, ele envia Jesus exatamente para nos livrar do nosso maior inimigo, que é o pecado. E para isso, ele precisava vir exatamente dessa maneira, em humildade, em fraqueza, montado num jumentinho. Amém? Olha o que diz Isaías 63, no verso 1. Quem é este que vem com roupas tingidas em vermelho? Quem é o que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então a gente vê, o rei vindo no jumentinho, em humildade e fraqueza, e Isaías fala, no seu glorioso traje,
e com toda a sua força, é que toda a força vem por meio da cruz. Tá? Esse, mais uma vez, vamos falar sobre a cruz aqui. A cruz é um instrumento de conquista incondicional de Deus sobre o pecado. É uma vitória espiritual. Amém? É um ato implacável e violento de Deus contra o pecado, não contra pessoas. E é isso que muita gente também não entende na vida cristã. Quantas vezes a gente vê falando sobre porque nós temos muitos inimigos. Quem são os nossos inimigos? As pessoas não são nossos inimigos. Nós temos sim aqueles que querem nos oprimir, os nossos perseguidores. Jesus disse que seria assim. Mas qual que é o nosso inimigo? É o pecado. A gente não está aqui no mundo para lutar contra as pessoas. Qual que é o nosso objetivo? Proclamar a graça do Senhor. Proclamar a obra de Jesus. Jesus não nos fez seu povo para aqui nessa terra brigar, querer impor a nossa vontade, querer impor o nosso domínio, as nossas fronteiras. Não. Da mesma maneira que o nosso rei veio humilde, sem pompa, sem orgulho, veio humilde em aflição, é o mesmo que ele espera do seu povo. Amém? Nosso maior inimigo é o pecado. É contra ele que a gente tem que lutar. Agora, voltando para o verso 11, quando a gente falou lá da aliança, é interessante porque ele usa a palavra sangue. O sangue da aliança. Tá? E a gente vê que a obra da cruz foi Cristo vertendo o seu sangue. E quando ele institui a ceia ali, e ele fala que é o sangue da aliança, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, tudo está baseado na obra da cruz. Tudo que a nossa vida cristã está baseado no sangue vertido de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Olha o que diz. E essas profecias, como eu disse, ela vem varrendo o Antigo Testamento todo. Lá em Gênesis 49, do verso 10 ao 11, isso é quando Jacó já está para morrer, e ele chama todos os seus filhos, e ele dá uma palavra profética para cada um dos seus filhos. E olha o que ele fala quando ele chama Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Atando o seu jumento à vide, e o filho da sua jumenta, a videira seleta, ele lava as suas roupas em vinho, e as suas vestes em sangue de uvas. Olha a profecia lá em Gênesis. Percebe como ela mistura o que a gente leu aqui de Zacarias? Ele fala de jumento já. Como que... Vocês lembram do episódio lá nos Evangelhos? Quando Jesus manda os seus discípulos buscar o jumentinho? Quando ele estava onde? Amarrado numa videira. Exatamente a profecia de Gênesis 49. E ainda ele mistura aqui, falando, ele lava as suas roupas em vinho, o sangue. Tá? E ele fala que todos os povos obedecerão a ele. E ele fala isso sobre Judá e Jesus. A gente sabe que ele era da tribo de Judá. Então todas essas coisas são muito simbólicas. Tá? Jesus era da tribo de Judá. Então não é à toa todas essas coisas, ok? Então esse é o rei que triunfa por meio do seu próprio sangue. A vitória é alcançada mediante o seu sacrifício expiatório. Agora, no verso 10, ele fala que o povo de Deus ele é restaurado em fé. Como eu já falei anteriormente aqui, a gente vai reforçar um pouquinho mais isso. Que Deus, e Cristo, como que ele converte pecadores em redimidos? Pela fé. A obra da cruz, ela foi eficaz, mas ela só é eficaz àqueles que creem. E isso é muito importante. A obra de Cristo, ela não é para todo mundo aí. Ela é para quem crê. Aquele que não crê na obra da cruz, não experimenta da obra da cruz. Tá? Então, é uma outra mensagem que se espalha por aí.
Não, Deus salvou todo mundo, no final está todo mundo salvo. Não, a Bíblia é clara, só é salvo pela fé. Se não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E se não agradar a Deus, não pertence ao reino de Deus. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A obra da cruz, ela é totalmente poderosa, mas para aqueles que creem, para aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador. Aqueles que olham para a cruz e falam, eu preciso do sangue de Cristo. Aquele que olha para a cruz e fala, isso é inútil, isso não serve para nada, que não confia na obra da cruz, infelizmente, esse não é salvo. Amém? Precisamos confiar. Então, quando o sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança, nós somos libertos da corrupção e da separação de Deus. Isso é muito importante entender, que a gente vai fazer um resuminho aqui da obra da salvação em 3 fases, que é muito importante a gente entender. Então é um aspecto um pouco mais teológico dentro desse texto, mas que é importante a gente entender. Deus começa aqui falando, vou tirar vocês da cova pelo sangue da aliança. O que é isso? Vocês estavam ali, naquele lugar árido, sem saída. Uma cova sem água é um lugar sem saída. Mas eu vou tirar vocês daí pelo sangue da minha aliança. Pelo sangue da aliança eu tiro vocês daí. Isso foi o que Jesus fez. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Estávamos no reino das trevas. A obra da cruz vem e nos resgata de lá. Cristo, o Rei justo, aquele que não cometeu injustiça alguma, muito pelo contrário, cumpriu toda a justiça de Deus, ele morre na cruz em perfeita justiça para alcançar os injustos. Então, a morte de Cristo, ela nos traz para essa justificação. Essa é a primeira fase da salvação. E isso é instantâneo. Tá? Se a gente vê o texto de Paulo lá, quando ele vai falar, aqueles a quem justificou. Isso é muito importante. Então, isso nós temos que ter em mente, que nós fomos justificados na obra de Cristo do Calvário. Já sei. Sabemos mesmo? Isso é uma coisa muito importante a gente ter em mente. Porque a gente não está num processo de galgar justiça. Nós podemos nos declarar justificados por causa da obra de Cristo. Jesus disse lá na cruz, está consumado. Não existe mais obra de justiça a ser feita para se alcançar a justiça diante de Deus. Quem alcança a nossa justiça diante de Deus é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá? E isso aqui já mostra uma teologia muito importante e que diferencia da teologia romana, da teologia católica romana. Não sei quem aqui já foi católico romano e que já entendeu muito bem qual que era a teologia. Eles batizam as crianças, por quê? Porque eles acreditam que, ao batizar uma criança, está acreditando justiça àquela pessoa. Então, por isso que é importante para todo católico ser batizado, porque ele tem uma justiça acreditada. E o que significa essa justiça acreditada? Você recebe, então, ao se batizar, um crédito de justiça. E aí você tem que viver a sua vida bonitinha, cumprindo as leis de Deus, para você ir juntando mais justiça. Quando chegar o último dia, você morreu, aí vai vir um relatório. Então o anjo vai pegar o seu relatório, vamos fazer as contas. Infelizmente, você não alcançou a justiça necessária para entrar no céu. Então você vai para o purgatório, né? Você não vai para o inferno porque você já foi batizado, já tem justiça acreditada, você não está zerado, você não está devendo, mas você não alcançou a meta. Você não cumpriu a sua meta, então vamos para o purgatório, você passa ali um tempo conforme, né, como você viveu, mais tempo ou menos tempo. Quando você chegar na sua meta, aí você passa para o céu. Percebe como tem uma falha grande nisso aí? Cadê o está consumado? Não tem. Então, Jesus veio uma parte, agora cabe a gente, né, alcançar ali a justiça final. É impossível para o homem ser justo. Não podemos cumprir a lei, a não ser em Cristo Jesus. Ele cumpriu toda a lei para que nós pudéssemos cumprir em Cristo.
como que a nossa teologia funciona? A nossa justiça não é acreditada, ela é imputada. No momento que nós nos convertemos, que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos uma imputação de justiça. O que é? Justiça total. Não existe mais justiça a ser alcançada. Você recebeu justiça. Diante de Deus, Deus agora te olha como justo. Não te olha mais como pecador, não te olha mais como devedor, mas como justo. Então, Deus já olha lá para o último dia e Ele já te vê como justo. Ele te vê agora e te vê como justo. Ele olha lá no passado, antes da fundação do mundo, e já nos vê como justo por causa de Jesus Cristo. Que a gente tem que entender isso. A obra da cruz, ela é antes da fundação do mundo. O cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E isso faz uma diferença total no nosso relacionamento com Deus. Eu não tenho que provar nada para Deus. Eu obedeço a Deus por quê? Porque eu o amo. Mas isso não aumenta a minha justiça. Isso não aumenta meus créditos. Deus não vai chegar no crédito, você realmente foi bonitinho. Você realmente... Não. Inclusive eu conversava com um amigo. Recentemente, na escola onde eu trabalho, faleceu a diretora. E a gente estava conversando sobre isso. E o rapaz chegou para mim, a gente falou sobre a morte, a inevitabilidade da morte. Vamos morrer, isso é inevitável, ninguém pode fugir de morte e impostos. Lembra daquele filme? E ele falou, realmente. Ele falou, e é a única coisa que eu espero, que quando for chegar a minha vez, e eu chegar diante de Deus, eu tenho alguma coisa para apresentar para Ele. Eu falei, você nunca vai ter. Não, mas eu procuro fazer... Eu falei, não. A única coisa que a gente pode apresentar diante de Deus naquele dia é Jesus Cristo. É a justiça de Cristo. Se eu chegar diante de Deus através de Cristo, está tudo certo. Se eu chegar com as minhas boas ações, eu estou perdido. Eu nem chego diante de Deus. Deus não vai me receber. Porque Ele só recebe aqueles que vêm por meio de Cristo. Eu falei, então, a sua única saída é Cristo. Então eu tive ali uma oportunidade de falar do Evangelho para aquele rapaz, exatamente por causa disso. Porque ele achou que o que ele faz de bom vai juntar pontinhos para ele no último dia. Eu falei, não vai. Se não for através de Cristo, tudo que você faz não tem valor algum diante de Deus. Você precisa de Cristo. Você precisa chegar a Deus através de Cristo. E essa é a nossa justificação. Então é importante a gente entender que além de Deus nos olhar como justos, na obra de Cristo, Ele ainda nos adota como filhos, o que ainda é mais surpreendente. Deus não parou na nossa justificação, Ele vai além. Ele falou, eu não vou chamar só vocês de justos, vou chamar vocês de filhos. Ele pega pecadores, rebeldes contra Deus, nos faz justos, sem a gente praticar coisa alguma, só precisamos crer. Ele fala, ainda vou chamar vocês de filhos. Vocês vão ser co-herdeiros de Cristo em todas as coisas. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem mais uma fase aqui, que é importante a gente entender. Que nos versos seguintes vai falar de uma guerra travada. Que o povo de Deus vai travar uma guerra. No primeiro ponto é que ele fala que ele vai fazer. Ele vai trazer paz. Em segundo lugar, agora o povo vai travar uma guerra. E qual é a guerra que nós travamos? Não é pela nossa justificação. Nós já estamos justificados. Por que nós lutamos contra o pecado? Para a nossa santificação. A santificação é um processo, que vai evoluindo no decorrer da nossa vida cristã. E eu até falei um pouquinho sobre isso ontem. Nós vamos galgando passos em direção à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Então, nós continuamos pecando, mas continuamente lutando contra o pecado. E Deus, como Ele fala aqui, eu vou usar o meu povo para ser os guerreiros contra o pecado. E a gente falou um pouquinho disso ontem também. A igreja luta contra o pecado. Nós, como igreja, lutamos contra o pecado de uma forma geral e lutamos entre nós. Nós nos edificamos para lutarmos contra o pecado. Por isso, quando nós vemos um irmão em pecado, o nosso papel é ajudá-lo. Nunca acusá-lo, nunca excluí-lo, mas chegar e buscar uma restauração, porque esse é o nosso papel, lutar contra o pecado. Amém? E
uma parte importante disso é que a gente não está sozinho. Deus não deu. O que ele fala aqui, eu vou fazer a minha parte, justificar vocês, aí vocês vão lutar contra o pecado, e é por conta de vocês. Não, o que ele fala? Eu vou usar vocês para lutar contra o pecado. Ele nos capacita para lutar contra o pecado com o Espírito Santo. Jesus deixou bem claro, eu vou deixar um Consolador com vocês, e Ele vai conduzir vocês. Então, nós sabemos que podemos vencer o pecado, não porque a gente é forte, mas porque nós temos o Espírito Santo que habita na sua igreja. Amém? Mas existe mais um passo, que é o que vai tratar aqui nos últimos versos. Que quando fala aqui dessa quanta bondade, quanta beleza, ele fala aqui de um cenário onde não existe mais problemas. Não é verdade? Esse verso 17 é uma maravilha, né? Quanta bondade, quanta beleza. A gente olha à nossa volta, é isso que a gente vê hoje? Não, essa é a próxima fase, que é a fase futura, que é a glorificação. Que nós temos a expectativa da volta de Cristo exatamente para alcançar a nossa glorificação. E nós sabemos que isso é fato também, porque o texto de Romanos 8 também fala, aqueles que justificou, a este também glorificou, e está no passado. Só que a gente não experimentou isso ainda. Mas nós experimentamos pela fé. O que os nossos olhos ainda não viram, mas Ele prometeu. Então eu olho para esse verso 17 e eu falo, eu vou experimentar isso. Eu tenho certeza, plena certeza. Não é condicional, não é talvez. Ele disse, e eu fui justificado, estou no processo de santificação, a glorificação vai chegar. Com certeza. E essa é a nossa esperança. E o mesmo Deus que nos justificou, Ele é o Deus que garante a nossa glorificação. Quando a gente vê Jesus nas nuvens, isso vai ser um fato maravilhoso. Talvez a gente não tenha nem palavras para descrever o que vai ser isso. Ver Jesus nas nuvens e todo o joelho se dobrando diante dele, declarando que Ele é Senhor, e a gente sendo totalmente livres do pecado, livre das consequências do pecado, vivendo agora vigor total, alegria plena, sem mais noite, vivendo todas as maravilhas que o Senhor tem para a gente vai desfrutar disso. Essa é a nossa certeza. Por isso nós somos um povo alegre, porque por mais que a gente viva em aflições ainda, a gente sabe que vai acabar. E a gente vai viver eternamente com o Senhor. Amém? E para a gente fechar aqui, é o reino de paz do Senhor. Aqui fala que Ele vai trazer paz. O verso 10, Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá, de mar a mar, até as extremidades da terra. Isso aqui é muito importante. A vinda de Cristo, ela marca essa questão de paz. E o que é a paz que tanto Deus fala? Jesus, quando Jesus nasceu, o que os anjos proclamaram aos pastores? Paz na terra. Por quê? Porque agora o rei chegou. O rei de paz chegou. Então a paz está chegando. A paz chegou agora entre vocês. E aí, Jesus lá, um pouquinho antes da sua crucificação, naquela conversa com os discípulos, o que ele fala? Deixo-vos a minha paz. E não é a paz do mundo, não. Percebe? Não é terrena. Não estou falando de algo terreno, da paz entre nações. É outra paz. É a paz que excede todo entendimento. Então, a paz é o que o Evangelho anuncia. Qual que é a nossa mensagem do Evangelho? A paz. Mas que paz que é? Ficar de boa? Tranquilão? Paz com Deus. Esse é o ponto central do Evangelho. E a gente tem que entender o que o pecado fez com a gente. Nos separou de Deus. Romanos 3, 23, porque todos pecaram, estão separados de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Isso foi o que o pecado fez com a gente. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Isso é muito sério. O que é um inimigo de Deus? O que é um adversário de Deus? É aquele que Deus não suporta ficar perto. Consegue imaginar isso? Essa é a nossa condição sem a graça.
Isso é como cada ser humano que nasce, ele está diante de Deus, inimigo de Deus. Deus não tem vontade de olhar para aquele ser humano. Mas, o que Cristo conseguiu para a gente na cruz do Calvário? A paz com Deus, ao ponto de Ele nos chamar de filhos. Antes éramos inimigos, agora somos filhos. Essa é a obra de Cristo na cruz do Calvário. E aí o inimigo se torna o pecado, porque agora nós estamos com Deus, e o pecado é inimigo de Deus. Então agora, como somos filhos de Deus, nós somos inimigos do pecado. Quando éramos do reino das trevas, o pecado não era nosso inimigo, é? Alguém ficava chateadão de pecar? Não, muito pelo contrário, prazer no pecado. Mas agora que somos povo de Deus, nós não temos mais prazer no pecado, nós odiamos o pecado, da mesma maneira que Deus odeia o pecado. Então, a obra de Cristo é paz. A mensagem do Evangelho é paz, mas a paz com Deus através de Cristo Jesus. Tá? Então, quando um ponto importante da gente anunciar, ao anunciar o Evangelho, é a gente explicar isso para as pessoas. A gente chegar para elas, sabe qual que é o seu problema? Você é inimigo de Deus. Falta coragem da gente falar um negócio desse, né? Como que a gente começa a pregação? Deus te ama, Jesus te ama. Não, peraí. Em primeiro lugar, enquanto a pessoa é pecadora, sinto muito, mas é inimigo de Deus. Então, a nossa primeira mensagem não é falar Jesus te ama, você é inimigo de Deus. Mas tem uma solução. Jesus. Só que a gente acha que é uma mensagem muito pesada. Chegar para uma pessoa e falar, sinto muito, você está em guerra com Deus, sabia? Aí, isso assusta, né? Aí você pode, mas tem uma solução. Você não pode se resolver sozinho, mas Jesus veio exatamente para isso. Para reconciliar pessoas pecadoras, inimigos de Deus, com um Deus santo e justo. Amém? Eu quero terminar falando de uma frase aqui de um autor que eu achei muito legal. O B.B. Warfield. Ele diz, Jesus Cristo é o príncipe da paz, porque Ele tira o pecado. E nós somos promotores da paz quando pregamos seu Evangelho, que é o Evangelho da paz, só porque é o Evangelho da libertação do pecado. Amém? Então, Jesus é o príncipe da paz, que conseguiu a paz entre nós e Deus, e nos fez proclamadores dessa paz. Nós anunciamos a paz entre Deus e os homens por meio de Jesus Cristo. Amém? Eu me estendi demais, mas creio que o Senhor falou com a gente. Que a gente possa descansar na obra de Jesus. Em momento algum achar que a gente pode sozinho alcançar a justiça. Não, mas é depositar toda a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é o Rei justo e principalmente o Rei humilde. E a gente aprende com Ele a humildade, a mansidão, o servir o próximo, como foi o nosso Rei, que alcançou tudo isso sem poder terreno algum. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor.